Estamos finalizando aí a nossa parte do nosso edital, ficou faltando a parte de gestão de segurança da informação e o FD que a gente vai falar agora. Tá? Primeira coisa, como é a gestão de segurança da informação, você precisa saber os princípios. E aí eu vou perguntar, você sabe o princípio da segurança? Não, não tem nada a ver. Por exemplo, como é que você vai gerenciar algo que você não conhece? Não tem como, né? Então, eu vou apresentar para vocês a minha vizinha, Cida. A Cida, ela não passou no concurso público da Civil, mas ela investiga a vida de todo mundo. A Cida é a confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Bom, mas se você tem uma Cida na sua vida, então você vai lembrar de dica. Disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade. Esses são os princípios da segurança da informação. Beleza? O que os princípios da segurança da informação garantem? Ela garante que as informações elas não sejam acessadas de forma, digamos, indevida, que a informação ela sempre está disponível para quem consultar, que a informação ou qualquer tipo de transação possa garantir a fonte, tanto o emissor e o receptor. E aí, palavrinhas-chave vai lembrar na hora do concurso público. Toda vez que alguém falar para você de confidencialidade, palavra-chave, restrito. Gente, o que é algo restrito? Somente pessoas autorizadas têm acesso. Beleza? Bom, pensando agora comigo, já sei a palavra-chave do princípio, já sei o que ele trata e eu preciso saber sobre as tecnologias que garantem isso. Quais são as tecnologias que garantem a confidencialidade? Pensa aí comigo. Eu vou dar uma dica. Senha. Usuário e senha. Beleza? O que mais? Que software? Criptografia. Criptografia, sim. Mas o protegido o quê? Biometria. Então, biometria, criptografia, certificado digital, eles garantem o princípio da confidencialidade. Não sei se tem algum advogado aqui. Se eu não me engano, para você acessar o PJE, é PJE, né? Você precisa daquele certificado. Sem aquele certificado, tu não entra. Ah, eu posso ter o usuário, a matrícula, enfim, mas sem aquele cara você não consegue. Então, assim, eu estou garantindo o princípio da confidencialidade. Outra coisa que está caindo em concurso público. Hoje, nós temos o recurso de dupla autenticação. Quer ver um exemplo? Isso vocês podem fazer depois. Já configuraram o WhatsApp para dupla autenticação todo mundo? Quem não sabe o que é isso, vai depois no final da aula, pesquisa. Hoje tem vários golpes que o cara vai lá e fala, clica nesse link aqui. Se você clicar no link, automaticamente já gera acesso para outra pessoa que esteja do lado. Mas se você tiver cadastrado dupla autenticação, ele não consegue roubar ou clonar o teu WhatsApp porque vai pedir a senha. Aí, logicamente, você não vai falar, passa aqui a senha para mim. Então, o que é importante? Você precisa trabalhar com tecnologias que têm dois tipos de autenticação. A forma mais fácil de eu ensinar vocês é banco. Por exemplo, o meu banco eu tenho que colocar a minha senha e depois eu coloco a digital. Ou eu posso colocar a digital e colocar um outro tipo de tecnologia. Tem o Itaú, se eu não me engano, que ele não tem biometria, mas ele tem aquele dispositivo token. Né? Você coloca a senha, ele clica que vai gerar um número aleatório, você tem que colocar. O Google também trabalha com isso. Por exemplo, eu sei quem está logado no meu e-mail, porque na hora que loga em outra máquina, cai uma notificação no meu celular. Tudo isso é dupla autenticação. Até então, tranquilo? Beleza, já falamos do C. E integridade. Gente, se eu falo que vocês são pessoas íntegras, o que eu estou querendo dizer? Vocês são pessoas honestas. Pegando para a informação, vocês são pessoas que não se corrompem. Então, eu garanto que a informação, aqui, palavra-chave, ela é original. Tá? Qual é a tecnologia que garante isso? Criptografia. Por exemplo, alguém manda uma mensagem para você no WhatsApp. Eu consigo interceptar o WhatsApp? Eu consigo roubar os dados do WhatsApp? Eu consigo ver os dados do WhatsApp? Não. Ah, mas o fulano ficou sabendo da minha conversa. Lógico, alguém encaminhou, né, bobão? Foi lá e encaminhou para outra pessoa. Printou, mandou. Mas a informação ela é criptografada de ponta a ponta. E criptografia eu vou ensinar logo a seguir, mas é você embaralhar a informação para ninguém entender. Beleza? Próximo, D.
Disponibilidade. O que é disponibilidade? A palavra-chave. Acessível. Mas eu costumo colocar, tá, a palavra consulta. Sempre que consultar, está disponível. Me dá tecnologias que garantem o princípio da disponibilidade, turma. Quando eu olho para o céu, eu vejo o quê? Cadê Marlene? Deus, né? Mas imagina na tecnologia. Eu olho para o céu e vejo quem? Nuvem. A nuvem garante o princípio da disponibilidade? Sim. O que mais que garante o princípio da disponibilidade? Como? Sol? Eu não entendi sol. Começa com B, gente. Backup. E o outro que não é muito comum, mas se chama equipamentos redundantes. Se você pegar redundante de português, você sabe que é o plano A, plano B. São duas coisas, né, que fazem a mesma coisa. Exemplo, não sei se vocês já ouviram falar da palavra data center. Data center é um local onde fica armazenado todos os dados. Por exemplo, lá no data center, eu tenho que ter um servidor ou no mínimo 2 servidores. Servidor máquina, não pessoa, pelo amor de Deus. No mínimo 2, porque se um parar, o outro continua. Lá na MTI, você acha que tem um link de internet ou 2 links de internet? No mínimo 2, porque se um parar, o outro continua. E quando eu falo link, não é da mesma operadora, não, tá? É operadoras diferentes. Se possível, até comunicações diferentes, satélite, fibra ótica, porque se um parar, o outro continua. Tudo isso que eu estou falando para vocês é equipamentos redundantes. Tudo bem? E o último é a autenticidade. Qual que é a palavra-chave daqui? Não. Certificado é a tecnologia que garante, né? Fonte. Eu garanto a fonte, tá? Como assim eu garanto a fonte? A pessoa que enviou o e-mail é aquele cara que realmente se diz ser. Por exemplo, o Sigadoc, ele garante a fonte, porque toda a tramitação é via assinatura digital. Então, tanto o certificado digital com a assinatura digital, ele vai garantir isso. Belezinha? Então, isso aqui, ó, é a parte básica, tá? Da segurança da informação. É que nem no direito administrativo. Vocês vão ter direito administrativo? Tá, então fala para mim quais são os princípios expressos. LIMP, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Quais são as palavras-chave? Legalidade, estar na lei. Moralidade, não fazer algo errado, né? Publicidade, dar voz aos atos. Eficiência, fazer menos com mais. Eu esqueci algum? Imoralidade, né? Imoralidade, estar pactuando na lei. Não, impessoalidade, desculpa. Sempre atender o interesse público. Tá? Então, se você lembrar disso, você vai lembrar do direito administrativo. Isso aqui é só um macete, tá? E aí, lá no seu conteúdo, tem a gestão da segurança da informação. A gestão da segurança da informação, ela vai te dar 2 normas, que é a 27001, desculpa. Então, ISO 27001 e ISO 27002. Professor, o que eu preciso saber? Graças a Deus você não precisa ser um advogado para saber essa parte. Quando você fala sobre a 27001, ele vai falar de uma forma genérica da segurança da informação. Como que ele vai falar de uma forma genérica da segurança da informação? Ele vai falar o seguinte, por exemplo, o que a Cefaz está fazendo para proteger os seus usuários? Beleza? Então, ele quer saber se você criou um plano, se você capacitou os usuários, se você divulgou que aquilo ali é perigoso, se você colocou um sistema de firewall, se você colocou um sistema de IDS. Então, quando você utiliza a lei, você aplica a norma ISO 27001, significa que você criou todos os mecanismos, e aí quando eu falo mecanismos, políticas, treinamento, ferramentas, controle, avaliação, auditoria da segurança da informação. Então, se no concurso falar sobre a norma da ISO 27001, você vai lembrar disso, que é algo que engloba tudo.
E o que a 27002 ela trabalha? Aqui, o foco dela é no controle. Então, aqui, ela não quer saber se você criou um plano de, se eu não me engano, é PSTI, Plano de Segurança, não, acho que é PSTI, não, PSI, desculpa. Plano de Segurança da Informação. Todo órgão acho que tem um PSI. Tanto é que a gente tem um congresso, que até a CEPLAG que faz, inclusive que a gente tem que ser membro lá, que é um congresso que ele determina as diretrizes para um monte de coisa. Só que na 27002, ele já entende que você já está nesse cara aqui, você já está, digamos assim, um passo na frente. Então, agora chega uma hora de falar assim, ó, eu quero saber se você tem um controle efetivo. E para você entender sobre o controle efetivo, você precisa saber de todas essas tecnologias aqui, tá bom? O primeiro que a gente vai falar é sobre antivírus. Já ouviu falar de antivírus? Pegadinha de concurso público, e não é o João Kleber para. Antivírus, ele controla acesso à internet, sim ou não? Isso, controla acesso de internet ou serviço de internet? Certeza? Mas ele não está bloqueando acesso à internet, ele está bloqueando um arquivo, tá? Então, pelo amor de Deus, o antivírus ele não faz nenhum tipo de bloqueio e controle de acesso à internet, tá? Para que serve um antivírus? 3 verbos: identificar, neutralizar e excluir. Excluir o quê? Pragas digitais, que são arquivos maliciosos. Também pode cair no seu concurso com a palavra de malware. Então, se cair no concurso público que o antivírus ele faz o bloqueio ou controle de acesso à internet, falso. Não estou acessando o Facebook lá na empresa. Quem bloqueou foi o antivírus? Não. Mas quem me bloqueou foi um cara chamado de firewall. Eu esqueci de colocar, mas... Isso, não é o menino da TI, é o firewall, tá? Eu esqueci de falar para vocês, mas o nosso amigo Windows ele tem um antivírus padrão nativo. Já caiu no concurso, acho que da PF ou PRF. Quem é quando você tem o sistema operacional Windows, por padrão ele já vem um sistema que é chamado de Windows Defender ou Microsoft Defender, que não vale nada. Você vai lá e formata e instala outro. Eu esqueci que está gravando. Tá bom? Isso, mas não é tão bom. Tá? Firewall. Agora, esse cara aqui é importante. Tá? Esse aqui, principalmente para concursos de CESP, FGV, FCC. Posso pagar aqui, gente? Só vou pagar. Não, vou deixar aqui do lado. Vou pagar aqui. O que é um firewall? Para você entender de firewall, olha como é que é importante saber conceitos básicos. Você precisa entender de 2 palavrinhas mágicas. LAN e WAN. O que é LAN e WAN? LAN é local. WAN, mundial. LAN eu posso falar que é uma intra. E a WAN é uma inter. E o que o firewall faz? Controla acesso tanto da internet quanto da intranet. Exemplo, não estou conseguindo, por exemplo, acessar um serviço lá da Caixa Econômica Federal, um gerenciador financeiro. Quem está me bloqueando? O firewall. Outra coisa, tem colaboradores lá na empresa na qual eu trabalho que estão com acesso remoto. Então, eles têm que ter acesso ao servidor aqui onde eu estou vinculado. Para eu liberar isso, eu tenho que fazer uma configuração aonde? No firewall. Então, o firewall, fiquem atentos, ele pode controlar tanto as pessoas internas quanto as pessoas externas. Até então, tranquilo? Então, essa é a principal diferença entre firewall e o nosso amigo antivírus, tá? Tipos de firewall, isso caiu no CESP, no 2018, 2019, 2021, da PF ou PRF. Quando você tem um firewall, você pode ter 2 tipos, o de hardware ou de software. Vocês lembram que eu falei na primeira aula o que é hardware? Parte física. Parte física. E software a parte lógica. Então, você pode comprar um equipamento, que é esse carinha aqui, que é um switch, só que dentro desse switch vai ser dedicado um firewall lá dentro. E aí, por que ele vai ser mais rápido, tá? Você tem um computador aqui, tá, turma? Beleza? Tu tem um firewall aqui.
Dentro desse switch, desse roteador, você vai ter um módulo do firewall. Então, o teu computador lá no órgão que você trabalha, ele está conectado a uma porta. E aí, pode ser tanto Wi-Fi, tá? Quanto rede cabeada. Então, quando você solicita uma conexão, eu olho aqui, ó. O computador, ele tem acesso ao Facebook? Não, então vai trabalhar. Erro 404, a página não pode ser exibida. Beleza? Bom, isso aqui é de hardware, porque eu já corto direto. Quando eu tenho um firewall de software, eu preciso instalar a aplicação dentro de um servidor. E aí, como que funcionaria na prática? A informação chega no switch, o switch vai no nosso amigo servidor, aí ele olha, o João tem acesso à internet? Ah, o João não tem, então manda para ele trabalhar. A informação vai, passa aqui, volta e fala, vai trabalhar, João, erro 404. Então você percebe que a informação ela demora mais um pouquinho, tá? Essa é a única diferença, mas o objetivo dos dois é o mesmo. E aí o que acontece? Quando você tem um aparelho específico, ele é mais caro. Quando você tem o software somente, ele é mais barato. Pode falar. Isso. 404. Deve estar configurado errado o DNS. DNS, anota aí. Oi? Você vai ter que resetar ele e configurar o DNS do Google. 8. Não. Para com isso. É porque tem que pegar o IP da intranet dela, né? Esse aqui é o DNS primário, isso aqui é o DNS secundário. É do Google isso aqui. E ele falou isso o quê? Que proteger dados? Ele tá doido? O switch não protege dados, o switch só transmite. Agora, se na sua casa tivesse um hub, o hub é menos seguro que o switch. Aí eu concordo? Concordo. Não, mas isso aí é o erro de DNS, não está configurado. Então, vamos lá então. Como que caiu no concurso público? Quando você vai ter uma empresa, um órgão público, ou se você configura um firewall de hardware, ou você configura um firewall de software. Isso é verdadeiro, sim ou não? Na questão caiu o seguinte, o firewall é uma solução que permite controlar acessos à internet, mas para que ele seja eficiente, é preciso que configure ou somente de hardware ou somente de software. Essa afirmação é correta, sim ou não? Oi? Falso. Você pode ter um, pode ter o outro, pode ter os dois juntos. Aí o que vai demandar é o seu bolso. Porque quanto mais de hardware tiver, mais caro vai ser. Ainda mais se for Cisco. Cisco é a maior empresa de conectividade do mundo. Oi? Não, eu vou explicar agora, tá? Posso apagar aqui? Ó, falei para vocês sobre a questão de aplicação. Sim, todos têm, porque o TCP é um... Ó, vou ter que entrar um pouquinho em redes, tá? Bom, mas eu vou fazer uma pergunta no direito para vocês entenderem. Alguém me explica o que é Constituição Federal? Tá, vou melhorar. O que é uma lei? A lei? A lei é uma norma. A Constituição Federal é um conjunto de normas, beleza? Que rege a ordem e o progresso na sociedade. Agora você vai pegar e vai colocar do lado aqui, ó, para você entender, porque eu vou falar sobre TCP que o nosso colega colocou aqui. Todo mundo fala que rede de computadores é uma bagunça, mas não é, tá? É porque a legislação é lenta, assim como no tribunal. Por exemplo, eu tenho um processo que tem uns 3 anos e não sai do lugar, esse bendito desse processo, tá? Exemplo, mas eu tenho mesmo. Então, o que acontece? Então, o que acontece? Só dia 21, já até olhei lá.
E você fica do advogado, né? Tem alguma notícia? Tem alguma notícia? Tem alguma notícia? O advogado já até bloqueou já. Então, o que acontece? Ó, você também tem um cara chamado de protocolo, que não é o protocolo SAD. E você tem um cara chamado de TCP/IP. Professor, me explica o que é isso. É o seguinte, turma. Tudo que você faz no computador, tudo que você faz nas redes de computadores, você tem uma lei. Por exemplo, eu estou navegando na internet, eu tenho que seguir duas leis. Que lei é essa? HTTP ou HTTPS. O que é HTTP? Significa que eu estou navegando de forma sem nenhum protocolo de segurança. Quando eu utilizo HTTPS, e aí vocês lembram de HTTPS com aquele cadeadinho, né? Aquele cadeadinho significa o quê? Que está seguro, mas não é assim que vai cair no concurso público. Ele vai te perguntar, o que aquele certificado é? E aí, para eu te perguntar o que aquele certificado é, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a função do cartório além de ganhar seu dinheiro? Vocês gostaram, né? Certificar, mas melhora isso, pensando como advogado aí. Dar legitimidade de fé. O que é dar legitimidade de fé? Uma terceira parte falando que aquilo lá é confiável. Então, toda vez que eu faço uma transação, eu preciso que tenha um certificado, né? Então, eu tenho que ir lá e certificar no cartório. Por quê? Para falar que eu sou João Kleber e vocês são os alunos. Beleza? Toda vez que você faz uma transação na internet, você tem que olhar se o protocolo ele é HTTPS. Tá? Se o protocolo não for HTTPS, não insira nenhuma informação sigilosa, ou uma informação também pode cair no concurso de sensível. O que é sensível? Seu CPF, seu CNPJ, seu RG, beleza? Tanto é que você pode verificar que o site da LAC, sites de redes sociais, sites de e-mail, lá na URL, o URL é a parte de cima, tá? Tá tudo HTTPS, tudo bem? E por que eu estou explicando isso? Porque o HTTPS é para navegar na internet. Outro que pode cair é FTP. Para que serve FTP? Para fazer isso aqui na sua vida. Ó. O que você vai fazer um up? O que é up? Não, o que é up, gente? Subir. Você vai subir, vai virar fiscal e vai ganhar bem. Você não vai fazer down, você não vai passar no concurso, vai baixar o arquivo, beleza? Quem controla isso aqui é o FTP. O nosso computador da nossa amiga está com problema no protocolo, chamado de DNS. O que é o DNS? O DNS ele é um serviço, tá, que permite transformar IP em texto. Quando você acessa o site da LAC, por exemplo, você não vai digitar... o computador ele não entende texto, ele não entende LAC, ele não entende concurso, ele entende IP. E o que o DNS faz? O DNS pega essa informação e transforma no que o computador entende. Para não ficar muito técnico, imagine o seguinte, você tem que fazer uma viagem para a China. Você não fala nada de chinês. Você vai ter que precisar de um tradutor, correto? Só que no meio dessa viagem, o tradutor deu dor de barriga nele. Ele não foi. Aí tu chegou lá na China para representar o governo, certo? O que vai acontecer? Você fala cuiabano, ele fala chinês, vai acontecer? Nada, né? E aí, por isso que você precisa do DNS. Então, o que acontece? O computador não está entendendo a palavra switch. Belezinha? Tranquilo? Agora a gente vai falar sobre o que eu queria chegar. Existem dois firewall. Isso eu não estou falando de hardware e de software. Os dois podem trabalhar da mesma forma. Existe um firewall que é chamado de filtragem de dados, que é o mais antigo. Professor, o que esse cara faz? Ele trabalha com uma blacklist. O que é uma blacklist? Uma lista negra. Vai ter um arquivo gigantesco com todos os sites que ele é proibido visualizar. Ou poderia ser uma lista ao inverso, né? Na qual vai ter todos os sites que ele tem acesso somente. Só que o que acontece? Toda vez que você fazer uma conexão com a internet, ele vai ter que olhar esse arquivo. Isso demanda muito tempo. Por isso, às vezes, você vai tentar conectar a internet e parece que está lento o serviço. Por isso, existe, como o nosso colega falou, um servidor que é chamado de servidor proxy. Ele é um firewall, tá? Também pode cair no concurso com o nome de servidor de aplicação. O que esse cara faz? Ele bloqueia ou controla
Protocolos. Então eu quero bloquear que todo mundo pare de baixar filminho lá na Receita Federal. Vou lá e bloqueio o protocolo FTP. Quero bloquear que todo mundo fique acessando sites HTTPS ou HTTP. Quero bloquear, por exemplo, o envio de e-mail, SMTP. Então, essa é a diferença. Esse cara aqui vai fazer análise de cada conexão que você fizer e esse aqui vai analisar o protocolo que você está utilizando. Belezinha? E aí, vamos para frente. Calma, isso aí é uma das partes mais legais. A encenação, né? Então, vamos lá. Só para entender, qual a diferença entre o firewall e o antivírus? Das pragas digitais, que são os arquivos. Ele controla acesso à internet? Quem controla acesso à internet? O firewall ele tem dois tipos. Quais são os dois tipos? Não, antes disso. De hardware e de software. Hardware seria o quê? Um equipamento, tipo um switch que tem um sistema instalado dentro dele. Ele é muito mais rápido, só que ele é mais caro. O software eu preciso de um servidor e instalar um sistema lá dentro, beleza? Ele é mais lento, só que é mais barato. E dentro desses dois sistemas eu posso definir se eu quero um firewall de filtragem de dados ou se eu quero um servidor proxy. O filtragem de dados vai ter um arquivo gigantesco em TXT, para falando se pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. E o outro é muito mais eficiente, que é o que vocês têm instalado no governo, tá? Nós temos o pfSense, que é um servidor proxy. Ele vai analisar lá se você pode ou não por aplicação, tá bom? Só que o que acontece? O firewall, ele é um dispositivo de segurança reativo. Ele só vai fazer o controle e acabou. Por exemplo, o professor João Kleber não tem acesso ao Facebook. Eu vou tentar o Facebook, certo? Quando eu tento acessar, o que o firewall fala? O firewall fala, erro 404, a página não pode ser exibida. Só que eu preciso ser proativo. Eu não simplesmente tenho que só proibir a entrada. E aí você vai aprender que esse cara aqui, ó, é uma cerca elétrica da sua casa. Qual que é o intuito da cerca elétrica da sua casa? Vocês sabem? Não é afastar, não é proteger, não é aumentar a segurança. É um alerta. Cara, na verdade inibir, mas o correto ele é um alerta, porque o cara bateu lá, disparou, você já liga para a polícia, já corre, já vai embora, já toma uma tendência. Então o que acontece? Pensando nisso, o IDS é uma cerca elétrica. Por quê? Aqui no firewall ele só vai fazer o bloqueio. Só que, por exemplo, é importante que você saiba o seguinte: pô, aquela máquina do professor João Kleber, o IP tal, todo dia tenta acessar aquele site. Eu tenho que falar assim, ô fulano, você não vai trabalhar, não? Vai caçar o que fazer, entendeu? Então o IDS, ele permite controlar isso. O IDS ele pode controlar tanto a máquina quanto a rede inteira. E aí você consegue avaliar, por exemplo, fulano de tal está tentando acessar uma pasta indevida. Você consegue chamar ele e falar, o que está acontecendo? Você não tem acesso a essa pasta? E aí, toda vez que acontecer um evento, a gente chama de intruso, né, diferente, ele dispara um e-mail para o administrador da rede. E aí o administrador da rede fala assim, ó, vamos desligar o servidor que está tendo uma tentativa de ataque aqui no governo. Beleza? Então, aqui o IDS, ele trabalha de forma proativa. Ele não fica esperando o erro acontecer. Quando ele vê uma tentativa de acesso indevido, ele já pega, dispara um e-mail, dispara um SMS para uma tomada de decisão. Aí o administrador de rede fala, ó, está tentando acessar, vou desligar a máquina. Tudo bem? Tranquilo? Diga. Ele é um sistema. Pode, mas aí você vai ter um alto custo, né? Não, você pode adquirir. Acabei de falar para você, o pfSense, ele é uma ferramenta que faz isso. Mas você vai adquirir para uso pessoal ou para empresa? Não, para empresa sim. pfSense, ele é gratuito, ele é open source. Tá? O que é open source? Você só precisa de um programador para desenvolver. E aí você baixa todo o código-fonte e você coloca para personalizar na empresa. Entendeu? O governo utiliza ele. Tem.
Ele é baseado em Linux, tá? Até a Polícia Federal utiliza ele. Bom, vamos lá. Entendemos sobre o IDS. Chegou o momento da gente ver o nosso amigo anti-spam. Não. Isso. Você pode criar dois tipos de regra no firewall. Você pode criar esse tipo de regra ou você pode criar regra proibitiva. Eu recomendo a proibitiva. O que eu faço a regra proibitiva? Proíbo tudo e eu só adiciono exceção. Por exemplo, o cara está proibido tudo, só pode acessar o site do Gmail ou do Sigadoc. Entendeu? Então é muito mais fácil, entendeu? Tá, no IDS já falamos, anti-spam. O anti-spam, gente, ele... Todo mundo sabe o que é spam? Pam, 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 pam. Spam são aquelas mensagens insuportáveis que você recebe, tá? No seu e-mail. Normalmente tem fins publicitários, tá? Mas fiquem atentos. Hoje a maioria dos vírus são disseminados pelo spam. Então existem ferramentas apropriadas para isso. Então o anti-spam, o que ele faz? Ele identifica ali a estrutura do documento, vê que aquilo ali não é o habitual que você recebe, né? Ele fala, ó, isso aqui é a mensagem de publicidade. Ele manda para a lixeira, tá? Lembrando que o anti-spam, ele vai focar somente em e-mails e mensagens desejadas, tudo bem? Tranquilo? Eu ia falar uma coisa para vocês e eu me esqueci. Tem uma parte do tópico do edital que fala sobre LGPD, tá? Eu vou incorporar aqui dentro. Todo mundo sabe o que é LGPD? Eu não vi nenhuma questão cobrando sobre LGPD, mas eu vou explicar para vocês. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela começou a ter início no dia 1º de 8 de 2021. Essa lei ninguém está levando a sério, principalmente o brasileiro, né? Deixa para fazer depois que acontece. A LGPD, ela pode te aplicar uma multa de 2% do valor do faturamento da sua empresa, chegando até, se não me engano, 500 milhões de reais, tá? Com o limite, mas isso 2% para quem fatura 1 bilhão, né? Vamos lá. Mas, assim, faz a diferença, né? E o que acontece? A LGPD, ela trabalha com vários princípios, mas vai ter 3 princípios que pode cair no seu concurso público. O primeiro princípio, a finalidade. O segundo princípio é a necessidade. E o terceiro princípio é a adaptação. Professor, me explica melhor que eu não estou entendendo. Beleza. Hoje, quando você acessa um site, primeira pergunta, deseja aceitar os cookies? Por que estão perguntando agora? Porque você tem que informar se você vai passar os seus dados ou não. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente acessa na internet, a gente deixa rastros? Como que nós deixamos rastros? Através dos cookies. Então, aquela mensagem que você clica em aceitar e não lê, você está dando a LGPD para os caras de graça. Então, ele pode utilizar toda e qualquer informação que você navega, pesquisas, senhas não, mas cookies, armazenamentos temporários, enfim. Então, ele consegue identificar que aquela pessoa que usa essa máquina naquele horário ali, ele gosta de esportes. E ele vai pegar essa informação e vai vender para quem? Para a Netshoes da vida, para Centauro, para Bet Sports daqui, né? Para Lupus Sports. Ele fala assim, ó, se você fizer uma propaganda em tal horário, você vai alcançar tantas pessoas. E aí, qual que é o primeiro princípio da LGPD? Você não pode pegar a informação de uma pessoa sem avisar a ela. E é isso que está acontecendo naqueles sites, beleza? Então, toda vez que você acessa o site tem aquele pop-up, que também pode cair no concurso público com a palavra técnica de adware. Adware. Ele é diferente de spam, tá? Pelo amor de Deus. O spam são mensagens indesejadas. O adware é aqueles pop-ups. Não, tá. Eu não sei o que é isso. Aquelas janelas insuportáveis.
Beleza? Então, primeira coisa, a primeira regra da LGPD é o seguinte, você tem que informar o seu usuário o que está acontecendo, que dado que você vai armazenar. Esse é o princípio da LGPD, beleza? Então, quando você acessa um site, a gente não lê, né? Mas o correto era você, antes de aceitar, ler o que está previsto no histórico. E lá ia falar o seguinte, vou usar o seu dado para o que eu quiser. Né? Tanto é que você pode perceber que as grandes empresas hoje mudaram suas diretrizes, Google, Facebook, Instagram, por quê? Eles pegavam tudo que você fazia e vendia para as grandes empresas. Mas lógico, eles tinham acesso, por exemplo, a CPF, RG, isso eu não posso informar, mas eles tinham acesso do perfil de pessoas que vocês eram. E aí, a partir disso, ele pegava essa informação privilegiada e mandava para marketing digital. Beleza? Era como se fosse o seguinte, é a evolução do banco. Por exemplo, você vai passar no concurso público, você vai ver como a sua vida vai virar um inferno no telefone. Eu até tirei telefone de casa, porque nunca vi. Cartão de crédito Votorantins, ABC, consignado liberado. Consignado é todo dia, gente, se deixar. Entendeu? É todo dia. E aí, o que acontece? Como que eles têm acesso a isso? Não sei, mas agora eu vou ter que eu posso perguntar e posso processar eles. Como é que você teve acesso aos meus dados? Ah, eu não posso falar, não, eu quero saber, você teve acesso. Ele não vai desligar na cara, você pega o telefone e vai processar. Ou então você fala assim, eu quero o nome da empresa, por favor. Aí depois você... Entendeu? Só que tem que ficar esperto, tá, gente? Porque isso aí também tem muito golpe. Então não vai inserindo informações de CNPJ, etc. Tudo bem? Então, primeira coisa, primeira regra da LGPD, você precisa informar. Segundo, tem alguns caras que, por exemplo, são malas. Alguns sistemas que são malas. Exemplo, você vai lá fazer uma compra de uma passagem, certo? Compra de passagem, você precisa ter acesso do quê? Normalmente. Quais são as informações? Nome da pessoa, CPF, um contato, né? Beleza, eu preciso saber se o cara tem carro, se o cara mora em apartamento, se o cara gosta de viajar. Não. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, isso é ruim para o cliente e também é ruim para nós. Porque o que esses caras fazem? Ele pega essas informações a mais, pega uma mala direta e dispara para uma outra empresa. Dispara, por exemplo, se eu estou vendo a viagem, ele pega, ó, todas essas informações aqui, ó, e aí você já tem um cara para você vender pacote turístico, para você vender guia turístico, entendeu? Então, essa parte aqui é a necessidade. Você só vai criar um sistema e solicitar as informações necessárias, beleza? Se eu estou criando, por exemplo, um sistema de avião, eu só vou ter informação só do avião. Só o quê? Poltrona, identificação minha, pessoal e de um contato. Eu não preciso saber o meu lerite, não preciso saber se eu tenho um carro, se eu viajo 3 vezes por mês, 4 vezes por mês. Então, isso aqui é um princípio, beleza? Outra coisa, a adaptação. Isso aqui é a sacanagem que acontece muito. Não sei se foi aqui nessa turma ou se foi na turma da PJC. Quer ver um exemplo? O cara estava com um aplicativo de edição de vídeo. Preste atenção, edição de vídeo faz o quê? Vídeo não, desculpa, edição de imagem. Se não me engano, era não vou falar o nome porque está gravado, mas era um bem conhecido aí. Gente, para o cara ter acesso, por exemplo, a um editor de imagem, ele precisa ter acesso a que periférico do celular? Não. A galeria, mas consequentemente a câmera. Mas ele precisa ter acesso ao microfone? Pois bem, esse aplicativo está utilizando o microfone. E aí, por isso que às vezes vocês começam a falar as coisas, começam a escutar. Porque esses aplicativos, eles têm acesso ao microfone. E aí, esse é o terceiro princípio. Você tem que adaptar somente para o que você tem necessidade. Tá? Então, é como se fosse uma cascatinha, né? Se você analisar bem. Se você Oi? Se você, por exemplo, não sabe aonde arruma isso, você vai, se você tiver iPhone, vai em ajustes. Se você tiver qualquer outro que tenha Android, você vai em configurações, aplicativos. Dentro do aplicativo vai ter uma opção permissões. Dá uma olhada lá nas permissões dos seus aplicativos. Tá? Isso aí você pode até processar depois, por exemplo. Você vai analisar.
Por exemplo, o Instagram hoje ele tem que ter acesso, por exemplo, ao microfone e... Como é que fala a palavra? A câmera, né? Porque você pode fazer uma imagem e você pode fazer um vídeo. Outra coisa, essa adaptação também envolve outra coisa. Eu estou utilizando o Instagram nesse exato momento. Então, o Instagram ele pode usar agora a minha câmera para eu tirar uma foto ou para fazer um vídeo. Só que eu fechei o Instagram, ele tem que continuar utilizando? Não, por isso também tem a permissão lá agora. Somente no uso do app. Porque tem lá padrão, nunca utilizar, somente no app ou sempre disponível. Se você coloca sempre disponível, você está falando aqui, o Instagram está escutando. Que aí para que... Isso. Mas por quê? Porque você liberou permissão para ele. E a LGPD ela vai trabalhar essas 3 finalidades aí. Tudo bem? Então, o foco é prever você e a empresa. Mas sempre fiquem atentos. Primeiro, finalidade. Você tem que estar ciente para que vai ser utilizada a sua informação. Segundo, essa informação que vai ser armazenada, você vai autorizar, mas a empresa tem necessidade disso? E o segundo, a adaptação. Tá bom? E aí, vamos falar sobre agora mecanismos de nos proteger. Lembra que eu falei para vocês que o WhatsApp é seguro? Sim ou não? O WhatsApp ele tem uma tecnologia chamada criptografia. Uma forma bem fácil de entender criptografia. Essa pessoa aqui passou em primeiro lugar, quer dizer, passou não, vai passar em primeiro lugar no concurso público da Cefaz de Mato Grosso. Qual é o nome dessa pessoa? Tássia. O que mais? Alguém sabe o nome dela? O nome dela é Ana. Tem alguma Ana aqui? Ana? Não, é Ana. Tem quantos caracteres? 1, 2, 3. Então, o que acontece? Até engasguei. O A foi substituído pelo caractere 1, o N pelo 7 e o A aqui por 1. Isso aqui é uma criptografia bem básica. Criptografia nada mais é que você embaralhar a informação para a pessoa não ter noção do conteúdo que está lá dentro. Por exemplo, eu posso interceptar o WhatsApp? Posso. Só que você vai ver uma sopinha de letras que não vai entender nada. Isso é criptografia. Beleza? Por exemplo, isso até é questão de segurança da informação. Isso está tendo muito golpe numa empresa famosa, que tem 3 letras também. Tá? Você vai vender um móvel, vai vender um bem. Uma pessoa entra em contato com você, somente pelo WhatsApp. E aí você liga para esse telefone, não existe. Você só consegue falar via WhatsApp, 100% de chance desse cara ser um mala sem alça, querendo tipo, dar um golpe. Porque o WhatsApp ele é criptografado. Essa informação que está lá dentro não pode ser descoberta. Ah, mas se eu fazer uma denúncia na polícia, não vai adiantar nada, porque ninguém pode ter acesso à criptografia. Porque a criptografia ela é comum para um usuário e para todos os usuários. Beleza? Então, por isso que toda vez que você estiver negociando alguma coisa, recomendo não fazer somente no WhatsApp, tá? Ah, não, estou querendo passar uns dados seguros. Então, liga pelo WhatsApp. Tá bom? Não, não consegue. Porque o cara foi bobo e instalou um spyware dentro dele. Mas o WhatsApp ele não consegue. O spyware é um programa que vai espionar. Não, tem a possibilidade... Não, presta atenção. Tem a possibilidade, se o cara liberar, mas ele pela Constituição Federal, ele não pode gerar prova de si próprio. E no WhatsApp não tem como não, tá? Ó, não.
Presta atenção, rapidinho, só para a gente não delongar, porque tem bastante conteúdo. Quando você troca uma informação entre o WhatsApp, somente eu tenho acesso e ela tem acesso. O WhatsApp não tem acesso, a Polícia Federal não tem acesso, ninguém tem acesso. O que pode fazer é o seguinte: como eu estou sabendo, por exemplo, que aquela pessoa pode ser investigada, eu posso pedir para essa pessoa, a terceira parte, encaminhar, ou eu posso fazer outra coisa. Se eu sei que ela está aprontando, eu pego e instalo, peço para ela, ó, clica no link aqui que eu tenho que mandar esse contato para você. Ela vai instalar um programa chamado Spyware. O que é o Spyware? O Spyware é um programa espião, que ele vai capturar tudo que você faz no celular. E aí ele vai enviar para a polícia, vai enviar para qualquer outra pessoa, tá? Tá? Mas não tem como, tá? Não tem como. Tanto é que o FBI, por exemplo, o FBI, ele pegou os telefones do terrorista lá para matar o Osama Bin Laden. Para quem não sabe, o nosso amigo iPhone é um dos celulares mais seguros. E os caras da Arábia só usam iPhone. Aí o que acontece? Vou explicar o que ele fez. Eles gastaram rios de dinheiro, porque o iPhone são 4 dígitos, né? Então a criptografia dele é mais fácil de se quebrar, né? Mas o do WhatsApp, se não me engano, são 256 bits. Então o que acontece? Ele foi pegando o iPhone e foi clonando o HD do iPhone, até conseguir chegar na combinação possível. Então ele tentava 5 vezes, se não me engano, 5 vezes que o iPhone vai, ele apaga tudo e começa do zero. Aí ele clonou para chegar nesse cara. Agora, dessa menina a gente tem que ler a notícia, eu posso até ver depois e falar para vocês. Mas se ele não consegue quebrar porque é a mesma criptografia que é desse cara, se a polícia conseguiu fazer isso, ela consegue quebrar a criptografia do seu celular, do meu, de qualquer pessoa do mundo. Eu acho bem difícil, hein? Se fosse assim, gente, não tinha tanta corrupção, vou falar a verdade, hein? Mas vamos lá, então. Tem um sistema para quebrar a senha. A Polícia Federal tem. Aí, agora, preste atenção. As conversas não tem como ele ver. Agora, se essa mulher, ela deu print, se essa mulher mandou áudio, essas duas informações, elas não fazem parte do WhatsApp. Aí vai fazer parte do celular. Mas se for somente texto, não tem como. Pode ser que ela tirou foto, fez vídeo, alguma coisa, não sei. Mas vamos ler depois lá pra gente. Para concurso público é inquebrável, tá bom? Bom, agora esse macete aqui vocês têm que pagar um pão de queijo para mim. Tem 2 tipos de criptografia que caem no concurso público: assimétrica e simétrica, tá? Qual que é a diferença das duas? Que uma tem S e a outra não. Tô brincando. Foca aqui, simétrica tem quantos S? 1, então tiramos 10 no concurso, porque ela só tem uma chave. E essa chave é uma chave privada. Simples assim. Como que funciona na prática? Alguém tem conta daquela empresa, acho que é Claronet. Você recebe uma mensagem digital, sim ou não? Para você abrir a sua fatura, você tem que inserir uma informação que ela fala lá no e-mail, certo? Pergunta. Isso ali entre partes é seguro, você concorda? Porque se alguém estiver te monitorando, vai saber dado do seu CPF, vai saber dado do seu RG e vai tentar colocar os 3 primeiros dígitos ou os 3 últimos dígitos, ok? Então isso é uma criptografia privada. Por quê? Ele utiliza uma chave que precisa ser compartilhada. Se a pessoa não tiver aquele código de chave, que é aquele código de senha, ele consegue abrir a conta? Não. Então, a criptografia privada, ela envia a documentação, o arquivo fechado, e se você não tiver essa senha, você não consegue abrir. Para abrir, como é que tem que funcionar? O cara tem que disponibilizar. Aí ele pode disponibilizar via WhatsApp, via e-mail, via SMS, enfim.
Mas pensando em questão de segurança, esse tipo de criptografia é eficiente? Não, porque se o cara está fazendo criptografia, é porque ele está com medo de ser rastreado. Então, esse tipo de criptografia ela não é tão eficaz, só que ele é muito mais rápido, perdão, mais rápido. E aí eu vou apresentar para vocês a criptografia do WhatsApp. Assimétrica tem quantos S's? Então, quantas chaves você acha que tem? Tiramos 10 no concurso, olha que maravilha. Agora, quando você tem uma criptografia assimétrica, essa é. Por isso que é chamado de ponta a ponta. Porque eu tenho dois S's, só que esses dois S's fazem referência a quê? Exato. Chave pública e chave privada. Como funciona? Simples. Para você ter uma chave, você precisa ir a uma autenticadora. Um Serpo da vida, um Banco do Brasil. Tem várias empresas que são autenticadoras de certificados. E aí você vai criar uma identificação para ti. Então, o que acontece? Eu quero fazer... Vamos pegar o exemplo do Sigadoc. Eu quero mandar um documento para você. Então, eu consigo te consultar utilizando a sua chave pública. Só que a chave pública é como se fosse um encaixe. Se eu codifiquei uma mensagem com a chave pública de uma pessoa, somente o portador da outra chave, e a outra chave ela é uma chave privada, vai conseguir codificar essa mensagem. Por isso que a gente fala que é praticamente inquebrável, porque eu tenho que saber qual é esse aplicativo e qual é esse aplicativo. Beleza? Lembrei de uma coisa, agora que o WhatsApp versão beta, tem quatro como chama? Quatro dispositivos podem utilizar. E aí, nesse caso aí, os 4 utilizam a mesma criptografia. Tá? E aí, conseguiram entender? Eu tenho que fazer uma criptografia com a chave pública, porque quando eu faço uma criptografia com a chave pública, pegando o exemplo do Sigadoc, vai cair um e-mail disparado lá, falando, ó, tem alguém que te mandou uma mensagem. Aí você vai clicar na mensagem, vai colocar a sua senha e vai ver o conteúdo da informação. Só que o WhatsApp, por exemplo, não tem, digamos assim, senha, porque está encriptado, está dentro do próprio aplicativo. Se você desinstalar, tirar o aplicativo e botar outro número, você não consegue ver as informações que estão naquele celular. Beleza? Então, o WhatsApp ele utiliza assimétrica. Assimétrica porque tem duas chaves. E eu criptografo utilizando chave pública e chave privada. Outra coisa importante. No exercício bem besta, né? Porque a FGV faz coisa que Deus duvida. Eu poderia fazer uma criptografia utilizando uma chave privada? Sim ou não? Sim. Só que aí eu vou cometer praticamente um crime, ainda mais vocês que são auditores fiscais. Porque se eu faço uma criptografia de emissão com a chave privada, quem consegue abrir? E quem tem acesso à pública? Todo mundo. Então aí a informação ela fica o quê? Insegura. Tudo bem? E isso é sobre criptografia, tá? Diga. Dupla autenticação que a gente falou. Nesse momento não enquadra em nada. A dupla autenticação é só um mecanismo de segurança extra. O que acontece? Você mandou uma mensagem para mim, correto? Quando você manda a mensagem, dentro do seu aplicativo tem um código. Esse código é chamado de chave pública. E aí, quando você manda a mensagem para mim, eu vou conseguir abrir, porque eu estou com a chave inversa. Na verdade, é isso. Chave pública, chave privada. Então, quando você manda lá, contato João Kleber, manda a mensagem, você está utilizando dentro daquele contato, por trás da programação, tem uma chave pública minha. E aí, quando eu chego aqui, eu consigo ver por quê. Somente eu vou ter acesso. Se fosse alguém, por exemplo, a gente não pode afirmar, né, mas o WhatsApp tem acesso aos dados? Em tese não, porque quem tem portador da senha é somente aquela pessoa. Beleza? Mas hackear é quando você clica, ele vai gerar um código, né? Esse código não pode falar para ninguém.
mesmo. Isso é o mesmo. Não, não, não. A chave privada é única. A chave pública também. Você vai mandar mensagem... Você é a pessoa A, certo? Você tem uma chave pública aqui desse contato. Contato para o Sr. João Kleber. Então, você clicou lá, nova mensagem. Quando você clica em nova mensagem para o Sr. João Kleber, você está utilizando a chave pública. Então, o que o sistema WhatsApp vai fazer? Ó? Acabou de chegar uma mensagem para essa chave. E aí ele vai dar uma notificação no portador da chave privada. Então, lá no meu WhatsApp vai apresentar uma mensagem, ó. Acabou de receber a mensagem. Aí eu consigo ler essa mensagem, porque eu sou portador da chave privada. Você envia como chave pública, quem recebe, chave privada. Não importa onde você esteja e que equipamento você esteja. Toda vez que você manda mensagem via WhatsApp, ela é criptografada, certo? Então, por exemplo, não tem como uma pessoa interceptar o WhatsApp. Ele pode até interceptar, mas vai ver a informação toda embaralhada. Quem garante isso? É a criptografia, tá? E aí você tem dois tipos de criptografia, simétrica e assimétrica. Se você utilizasse no WhatsApp a criptografia simétrica, eu mandava uma mensagem para você. Para você ver o conteúdo da mensagem, você teria que ligar para mim. Qual que é a senha? Entendeu? Por exemplo, o computador, ele é uma criptografia simétrica, né? Porque você tem que digitar a senha. Se você não for o portador daquela senha, você não acessa. O WhatsApp, eu preciso de ter uma senha para ver a mensagem que você mandou para mim? Não, porque ele trabalha com a criptografia assimétrica. Quando você, na verdade, você criou o WhatsApp, correto? Você coloca lá o número do telefone, sim ou não? Quando você criou o número do seu telefone, automaticamente ali você está criando duas chaves, pública e privada. Quando você envia uma mensagem, você utiliza a chave pública. Quando você recebe a mensagem, você utiliza a chave privada. Isso. Porque somente aquele portador daquele dispositivo, tá bom? Certificado digital, eu até falei para vocês, né? Qual que é a função do certificado digital mesmo? Lembra do cartório? Da legitimidade de fé. É uma terceira pessoa falando que ali é confiável. Quem que garante, quem é que gera, tá, gente, um certificado digital? São o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que mais? CDL, tem várias empresas, CertSci e assim por diante. Tem dois tipos de certificado que pode cair no seu concurso público, o A1 e o A3, já ouviu falar já? No concurso de vocês é 1 A3, tá? A4? Agora que eu entendi. Então vamos lá. O que é o A1? O A1, gente, ele é o, digamos assim, o mais básico, né? Porque ele emite armazenamento no computador, a senha não é obrigatória, pelo amor de Deus. Como é que você vai fazer um certificado sem senha não obrigatória, né? Pode ser copiado e utilizado em outros dispositivos, já perde a questão de segurança. A validade dele também é importante, 12 meses. Esse carinha aqui é 5 anos, mas antigamente era só 3 anos, que era 36 meses, tá? Não exige o uso de mídias. O que não exige o uso de mídias? Por exemplo, você não tem que estar... Quem já viu um advogado, ele tem que estar com um token, que é tipo um pendrive. Então, se você usa token, você está utilizando que certificado? A3. Esse cara aqui não utiliza. Tá? Esse aqui pode ser um sisteminha. O Sigadoc, ele é o quê? Porque ele não precisa de token, não precisa de nada. Isso. É dispensável o preparo de computadores antes do uso, então aqui a gente tem muito mais, como é que fala a palavra? Rigidez. E aí o processo ele fica mais fluido. Tanto é que dependendo do tipo da operação que você vai fazer, ele exige que tenha o tipo A3. Por quê? A emissão do token pode ser um cartãozinho, pode ser um pendrive ou pode ser na nuvem também, tá? Nuvem você tem que conectar no site para ele te liberar o acesso. A senha ela é obrigatória. O Adobe, por exemplo, utiliza na nuvem, tá? É impossível de ser copiado, duplicado. Então, ele só vai funcionar naquele determinado local.
Validade, já falei para vocês que é de 12 a 60 meses. Ele tem que ter uma mídia, né? A mídia seria o quê? Onde ele está armazenado, se é no toque, se é no pendrive. E ele é necessário para um computador para utilizar ele, tá bom? Assinatura digital. Na verdade, eu falei que o Sigadoc é certificado digital, ele não é certificado digital. Ele é assinatura digital, tá? A assinatura digital, se fosse colocar na questão de prioridades, ela é um pouquinho inferior ao certificado digital. Porque a assinatura digital, ela vai fazer validade com informações do usuário. Por exemplo, como que foi criado o seu usuário no Sigadoc? Você teve que informar seu CPF, sua data de nascimento, seu órgão expedidor, seu e-mail, seu cargo que você está lotado, seu cargo de confiança e a sua lotação. Então, por exemplo, parte do princípio que quem tem essas informações é o portador, né, da pessoa. E aí tramita um documento. Se o cara tiver conhecimento daquela pessoa, se tiver saber dos dados da matrícula dele, ele consegue ir lá, esqueceu a senha, reseta a senha dele, ele vai alterar o e-mail, pronto, ele está com acesso a tudo ali, certo? Então, eu não tenho um dispositivo extra para autenticar aquilo. Então, a assinatura digital, ela garante como se fosse um carimbo do tempo, né? E aí ela vai mostrar o cara validando aquela informação, por isso que o Sigadoc é importante, porque ele vai tramitar documentos, só que ela não tem tanta validade jurídica. Se não me engano, salvo engano, dependendo da operação, não é possível utilizar a assinatura digital ou eletrônica para fazer algumas transações, tá? Se eu não me engano, venda de carro, essas coisas, não é possível. Transferência de... Isso. Eu esqueci de falar uma coisa que até caiu na questão aqui. Não repúdio. Já ouviu falar de não repúdio? Não repúdio é um tipo. Quais são os princípios da SIDA? Da minha vizinha? Confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Beleza? O não repúdio é quando você é um como é que fala a palavra? Um subprincípio da autenticidade. É quando, por exemplo, eu envio a mensagem para vocês, certo? E eu infelizmente, utilizei a assinatura minha, ou alguém utilizou minha assinatura. Eu não posso falar que não fui eu. Não tenho o argumento de não repúdio. Por quê? Lá estava a minha matrícula, o horário que eu fiz e o documento que eu fiz. Aí eu vou ter que entrar com um processo para falar, olha, não fui eu que não fiz, alguém se possuiu da minha assinatura, porque ele não garante, o não repúdio não existe, entendeu? Porque foi alguém que se obteve aquele dado ali de forma ilícita, tá? O certificado digital ele não garante, o certificado digital ele garante, por exemplo, o não repúdio de forma integral. Por quê? Para você fazer uma transação não basta eu ter informações do dado, eu preciso estar como é que chama a palavra? Que nem porte de arma. Importe daquele certificado para fazer a transação. Tudo bem? Esqueci de falar isso. Agora vamos responder questões. Deixa aqui do ladinho. E vamos lá? Qual o gabarito? Vamos lá. Suponha que um auditor fiscal da área de tecnologia da informação tenha sido vítima de um cracker. Olha, ele foi bem legal aqui, né? Cracker, pelo amor de Deus, não é? Hacker. Que invadiu seu computador e furtou dados importantes.
pode ter contribuído para o ocorrido o fato de. Então ele fez alguma caca, esse auditor, né? Então, alternativa A, ele não abrir anexos de e-mails inesperados e provenientes de remetentes conhecidos. Bom, se ele não abrir, ele não pega, né? B, só responder solicitações de dados pessoais por e-mails após confirmar que foram remetidas por pessoas confiáveis. É isso, né, que ele tinha que ter feito. Ter fornecido informações pessoais em sites autênticos que têm HTTPS no endereço ou ícone no cadeado da parte inferior. Tá certo, se ele fez isso, não vai pegar nada. D, usar um firewall para bloquear solicitações não requisitadas de comunicação de saída. Tá certinho também, né? E E, desinstalar atualizações de produtos e patches de segurança antes de usar a internet. Pelo amor de Deus, né? As atualizações é justamente para trazer uma nova melhoria ou para corrigir algum erro que existe. Então, gabarito, alternativa? E. Opa! Deixa eu tirar aqui. Pô. Isso aí é... Oh, Jesus. Qual que é o... Lá é 50? 17? É a alternativa aí. Verdadeiro? Muito bem. Falou que biometria é algo? Uai. Tá. E aí, certo ou errado? Não, mas ele assinou. Assinada com a chave privada. Ele não, se ele assinou com a chave privada, porque só ele tem dono, só ele tem portador da chave, entendeu? Agora a pública não. Se tivesse pública estaria errado. Por quê? A pública toda e qualquer pessoa tem acesso. E normalmente quem assina é só a chave privada, tá bom? Isso, tá? Agora a gente vai falar sobre o último tema do concurso de vocês, que é o SPID, tá? O que é o SPID? É um sistema que pegou tudo que era feito manualmente, que é livros, escritura, toda a parte contábil e fiscal, e transformou em uma plataforma digital, né? Então, hoje, por exemplo, isso garante ao fiscal, no caso vocês no futuro, você ter mais facilidade para identificar possíveis fraudes, beleza? Porque antigamente o cara tinha no papel e podia fraudular e ninguém ia, em sã consciência, analisar todas as empresas. Opa, desculpa, gente. E analisar todas as empresas, tá? Com um balamaço de papel. Era inviável. Né? Então, hoje, por sistema, não, você consegue consultar, consegue, além de fazer a consulta, você consegue verificar o seguinte: pô, ele enviou que recebeu tanto de tal empresa. Aí você vai lá na empresa e verifica se a empresa enviou esse dado e aí você cruza. Aí não tem como o cara, digamos assim, fraudar. Tá? Na verdade, possível é tudo, mas vai ser mais fácil de você identificar. Beleza?
Na verdade, a Receita Federal é integrada com as fiscais, né? Mas o ECD, ele é nacional, tá? Isso. O que acontece? Ó, o SPID ele é dividido em três. O ECD, o EFD e o NFE. O que você precisa estudar para o seu concurso é esse cara aqui, ó. EFD, tá? Que é a escrituração fiscal digital, beleza? Para que esse cara faz? Ele, na verdade, ele é composto por 13, tá? E aí, o que o governo fez? O governo ele integrou todos os sistemas de fiscos, tributários e contábeis que existem. Então, vocês, quando assumirem o cargo de fiscal, vocês vão ter um BI. Lembra o que é BI? Isso, você tem um BI aqui estruturado em toda a parte fiscal, tá? Então, você tem 13 operações para você trabalhar. Eu estou trabalhando, esse cara aqui está me dando trabalho, ó, acabando comigo, E-Social. O E-Social é o cara que mexe toda a parte de documentação de funcionário, aposentadoria, auxílio, tudo, tá? Complicado esse aí. Para que serve o SPID, tá? O SPID ele serve para controlar. Então, se cair no concurso público, qual que é a função do SPID? É controlar toda a parte fiscal, toda a parte de tributos que se existe. E aí, como que funciona? Ele tem como objetivo reduzir custo e ele padroniza informações. Eu vi uma questão caindo da seguinte forma. Com a implementação do SPID, quando eu falo os clientes, as empresas, eles conseguiram ter economia? Sim ou não? Todo mundo concorda que tem? Primeiro, economia de papel. Segundo, agora ninguém digamos assim, eu faço desse jeito, fulano de tal faz daquele jeito. Não, existe um padrão na qual você envia um arquivo TXT através da nossa amiga Web Service, né, XML, e esse TXT ele é padronizado. Então não tem como o contador ou a pessoa que trabalha na área contábil falar, não sei, não sabia que era desse jeito. Não, existe até um guia da EFD que demonstra passo a passo para que serve cada campo daquele sistema, beleza? E aí, como é que funciona? Você tem que ter um sistema dentro da sua empresa, esse sistema ele vai integrar dentro da EFD e vai gerar um arquivo que vai fazer um upload. Buf. Quando vai para um arquivo para upload, chega na nossa amiga Receita Federal e ela vai tramitar para os órgãos competentes, tá bom? E aqui, ó, você tem a minimização da sonegação involuntária. Ele foi bem tranquilo aqui, na verdade eu queria até colocar outra palavra, né? Para evitar fraude, tá bom? E o que vai cair na EFD? Ele é uma declaração emitida, tá? Que permite que você veja a escrituração de documentos fiscais, a apuração do ICMS, do IPI e outras fontes da Receita Federal. Deixa eu pegar aqui. Esse cara aqui que é importante, que vocês precisam saber. Como que funciona o EFD? Você tem um sistema da empresa, um módulo de contabilidade. Esse módulo de contabilidade, ele vai gerar o arquivo com todas as informações que foram tramitadas, todas as operações, fornecedores, enfim, tudo. Ele vai gerar um arquivo, esse arquivo você pode colocar aí na palavra, ele é um TXT, tá? Então, ele vai ser um bloco de notas. Tanto é que, por exemplo, quando o contador identifica um erro, ele vai lá e abre e vira assim, é gigantesco, tá? E aí, esse arquivo, ele tem um layout que é definido, eu até coloquei aqui, se eu não me engano, ó. Deixa eu pegar aqui, por quem que é definido. Acho que é COPEC, se eu não me engano. Depois eu tenho que... Oi? Acho que é COPEC, que é tipo um conselho de contábil. E ele... me fugiu o nome agora. E ele que define esse padrão. Tanto é que, por exemplo, o contador, por padrão, o contador da sua empresa, todo ano ele tem que dar uma olhadinha lá se teve alguma atualização do arquivo. Porque se tiver uma vírgula errada, alguma atualização, não vai, tá bom? E aí o que é importante? Antes de você transmitir, alguém já fez a declaração de imposto de renda? Você consegue fazer na sua casa. Se você passar 1 ou 2 horas assistindo vídeo na internet, dá para fazer. E aí você pode perceber que antes de você enviar o arquivo para a Receita, existe um comando lá de verificar, validar pendências. E o que você faz? Você clica lá, ele vai verificar se tem algum erro.
E aí, aqui, no nosso amigo FD, também você tem, ó, que é a validação no PVA. Esse PVA é importante, pode cair no concurso público. O que significa PVA? Ele é um programa validador. Então, antes de você enviar o arquivo, não tem como você falar assim, não sabia que ia dar erro, tá? O erro que pode dar é o seguinte, se você inseriu um dado com valor errado, você inseriu um valor a mais, um valor a menos, mas a estrutura do arquivo não tem como nem se enviar, porque o próprio PVA ele já mostra para você que está com erro, tudo bem? Bom, fiz o layout, validei no PVA, qual que é o próximo passo? Fazer a transmissão pela internet. Lembrando que essa transmissão eu tenho que ter um certificado digital, tudo bem? Esse certificado digital garante o quê? A veracidade, a questão do não repúdio. Ah, não fui eu que enviei esse arquivo da EFD, beleza? Foi outra pessoa. Então, lembrando que ele é gerado pelas Chaves Públicas Brasileiras, ICP Brasil, tem várias instituições, Banco do Brasil, Serpo, CDL, entre outras. E depois que chega aqui, ó, na recepção na Cefaz, na verdade ela chega primeiro na Receita Federal e a Receita Federal vai distribuir. E aí a Cefaz vai utilizar para o que ela achar necessário, tá bom? Deixa eu passar aqui, já passei. Outra coisa que é importante que você precisa saber. Quando você trabalha com a FD, tem 3 elementos, tá? Primeiro, ele é dividido em blocos. Cada bloco vai ter um tipo de informação solicitado pela Cefaz, tá bom? E aí é importante, cada Cefaz tem algumas autonomias, e aí isso é uma das coisas que eu fiquei com dificuldade de até montar o material, porque, por exemplo, eu estava montando o material com base no Espírito Santo. Eu vi que no Espírito Santo ele cobra algumas informações lá no bloco que são diferentes na Assembleia Legislativa, em Alagoas, em Bahia. Então eu acredito que vou até conversar com o professor Luiz, que para estudar certinho esse bloco tem que ser um cara, um contador, porque ele vai saber certinho o que a Cefaz de Mato Grosso exige, tá bom? E aí o que você precisa saber? Blocos vai ser a estrutura de informações. Eu quero a informação do cliente, eu quero a informação do fornecedor, eu quero as informações de fiscos, tributários, etc. Os registros seriam tipo a coluna dos atributos, tá? E os campos, as informações onde vai ser armazenadas, beleza? Bom, aqui, gente, tem a estrutura. Anotem aí. Esse carinha aqui e esse carinha aqui, ó, tá? É o calcanhar de Aquiles de vocês, beleza? Então, esses dois aqui, ó, vocês precisam saber sobre os comandos, tá? Os comandos não, desculpa, sobre os campos que eles estão cobrando, beleza? E aí, olha que interessante. Eu não sei se é interessante, se isso é ruim. Só no registro 000, esse registro, ele possui 15 campos. 15 campos. Olha aqui. Essas são todas as informações que são cobradas. E aí, essas informações aqui, que eu vou falar com o professor Luiz para trazer um computador, que eu acho que é mais fácil na hora de fazer uma aula de reforço. Isso só para o registro 000. Agora, olha isso aqui, ó. Registro 050. Ele trabalha com mais esses dados aqui também. Beleza? Aí vem registro 200. Mais esses dados. E aí eu tentei colocar todos os que mais caem, conforme o edital que o professor Fantoni passou. Tá bom? Já são 10 horas? São 10h03 já, né? Então, assim, o que eu posso falar para vocês sobre a estrutura de fiscalização digital? Primeiro, é um sistema muito bom, porque vai dar praticidade, economia e vai garantir que você tenha acesso e evitar fraudes, beleza? Lembrando, essa estrutura ela é dividida em blocos, registros e campos. Blocos, o conjunto de informação, os campos vai ser aonde vai ser armazenadas as informações e os registros é como se fossem as tuplas, aonde vai ser os dados realmente ditos, tudo bem? E assim a gente finaliza a nossa aula, tá bom? Espero que você tenha gostado do módulo de TI, tentei ser o mais didático possível, tá, gente? Confesso que o conteúdo ele é muito, muito específico. E não vai adiantar você ver só minha aula agora não, volta 1, 2, 3, 4 vezes. Outra coisa, vocês já perceberam que é responder questões e responder questões. Porque se você não responder questão, é muito conteúdo e você não vai massificar seu conhecimento. Tá bom? Obrigadão, gente. Tchau, tchau, pessoal do online. Valeu.